Olá, irmãos. Estamos de volta aqui com a terceira aula das lições, essa série de lições sobre o Jesus surpreendente. Lições baseadas em Lucas, nas narrativas do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos estar meditando no texto que está em capítulo 2 de Lucas, versículos de 25 a 32. É a narrativa quando José e Maria levaram Jesus até um homem chamado Simão, que ficava no templo, esperando, como o texto diz, a consolação de Israel. Então o texto diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Lucas capítulo 2, versículo de 25 a 32. Então, Deus ele escolheu uma família que iria possibilitar ao menino Jesus um lar onde a palavra de Deus era obedecida. Maria e José eles cumpriram cabalmente o que prescrevia a lei, ou seja, no 8º dia, levaram o menino Jesus para ser circuncidado, para ser consagrado ao Senhor, conforme está escrito lá em Levítico, capítulo 2, versículo 3. Levaram o menino ao templo, onde lá havia um homem de Deus, que profetizou aos que pudessem ouvir quem era Jesus. Aos que estavam lá e pudessem ouvir, eles ouviram quem era Jesus, qual era o seu papel aqui na terra, ou seja, o Salvador. Imagino que o coração de Maria e de José eram consolados, eram confortados, eram animados, na medida em que Deus usava pessoas para confirmar tudo aquilo que eles haviam ouvido pela boca de um anjo. Então, nessa narrativa, irmão, gostaria que a gente pudesse te extrair aqui algumas lições preciosas, para que pudéssemos pôr em prática em nossas vidas. A primeira lição que eu gostaria de aplicar aqui nesse texto é sobre a importância dos pais na vida dos filhos. O quanto os pais eles são importantes na vida dos filhos. Mesmo Jesus, sendo quem ele era, o Filho de Deus, sendo sábio, sendo glorioso, Deus o colocou no lar onde havia o temor do Senhor. José e Maria, eles não possuíam riquezas. Eles não puderam dar muito conforto ao seu filho. José era carpinteiro, era um simples carpinteiro numa pequena cidade de Belém, da Judéia. Eles eram pobres, eles não podiam dar conforto, muito pelo contrário, eles eram muito pobres. Então a maior herança que um pai e um filho, que um pai pode dar a um filho, é o temor do Senhor, irmãos. Salmo 127 vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. Então a maior riqueza, a maior herança que um pai pode dar ao seu filho é o temor do Senhor. É fazer o filho compreender e crescer, entendendo o temor de Deus e vivendo uma vida na busca de agradar a Deus. Eles, por causa do temor, obedeciam à lei, e isso certamente iria ser um ótimo exemplo para a vida do menino Jesus. José e Maria, eles eram pessoas que temiam a Deus e, portanto, eles obedeciam à lei. A lei prescrevia que ao 8º dia a criança fosse levado ao templo para ser circuncidado. E cabalmente José e Maria cumpriram esse preceito da lei. Esse exemplo na vida de Jesus certamente iria fazer toda a diferença.
toda a diferença. Jesus estava crescendo no lar, onde a palavra de Deus ela era buscada a ser colocada em prática. E isso era importante para o seu crescimento. A gente vai ver mais tarde, nas próximas narrativas, que o texto diz que Jesus ele crescia em sabedoria e na graça do nosso Deus, e crescia em estatura, mas muito mais no conhecimento, na graça e na sabedoria de Deus. Claro que muito por influência também de seus pais, que eram pessoas temerosas, tementes a Deus, que buscavam obedecer a palavra de Deus. E aqui trago a reflexão: como pais, nós devemos entender o nosso papel de levar os nossos filhos ao Senhor. Porém, isso acontece à medida em que nós vivemos uma vida de temor e obediência a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por um filho, você tem compreendido isso? Infelizmente, muitas pessoas querem que seus filhos obedeçam a Deus, que vão para a igreja, que sigam o caminho de Deus, mas as atitudes deles não ajudam aos seus filhos nesse propósito. Pais, entendam isso. É necessário que vocês demonstrem através da vida de vocês, não só do que vocês falam, não só daquilo que vocês querem, mas da vida de vocês, do que vocês fazem no dia a dia, o que vocês falam, o que vocês fazem. Isso irá influenciar o temor do Senhor na vida dos seus filhos. Vocês querem que seus filhos cresçam no temor do Senhor? Façam como José e Maria. Vivam o temor do Senhor dentro do seu lar, da sua casa. Obedeçam a palavra de Deus. Quantas coisas a palavra nos ensina e muitas vezes nós negligenciamos. E esquecemos muitas vezes que nós somos a referência em obediência a Deus dentro do lar para os nossos filhos. A importância dos pais na vida dos filhos. Entenda isso, quantos pais são importantes. Precisamos levar os nossos filhos a Deus através do nosso exemplo. Que você possa meditar sobre isso. A segunda lição é que Deus é fiel em suas promessas. Simeão, mesmo avançado em idade, ele esperava a salvação de Israel. Ele sabia das promessas de Deus em relação à nação, mas ele sabia também que Deus é fiel em suas promessas. Ele reconheceu quem era Jesus, versículos 20 a 30, vai dizer quem é Jesus, que ele é luz para a revelação aos gentios. Versículo 32, isso vai ser demonstrado através do que Simeão vai falar, Então, Deus é fiel às suas promessas. Eu fico imaginando Simeão lá no templo todos os dias esperando, talvez com grande ansiedade, sobre essa promessa de Deus, porque como o texto diz, Simeão havia recebido essa revelação do Espírito Santo de que ele não morreria até ver o Salvador, até ver o Cristo, o Messias, o prometido. E eu fico imaginando o Simeão já na sua vida cansada, nos seus muitos anos de vida, indo para o templo, talvez imaginando, será que é hoje que vai se cumprir a promessa de Deus? Será que é hoje que vai se cumprir a promessa de Deus? Mas ele precisava lembrar, Deus é fiel às suas promessas. Nós precisamos lembrar, Ele é fiel às suas promessas. José e Maria se sentiram admirados com tais palavras das quais Simeão falou. Eles precisavam ouvir aquilo. Como também Maria foi advertida sobre muitas angústias que lhe aguardavam por causa do menino. Simeão também falou o quanto ela iria sofrer por causa daquele menino. Era necessário ela ouvir aquilo. Precisamos lembrar, irmãos, que o nosso Deus é fiel. Ele nunca tarda. O nosso Deus, ele age sempre no tempo certo,
no momento oportuno, no seu tempo. Ele cumpre cabalmente as suas promessas. Assim como ele advertiu a Maria sobre a sua futura luta e dor, e ela precisava estar preparada e confiante nesse Deus fiel. Simeão ele alertou Maria: olha, uma espada transpassará, né? Então, ela iria sentir a dor por aquilo que iria acontecer com Jesus. Deus estava preparando Maria para aquele momento difícil, mas ela precisava lembrar que esse Deus é fiel em todas as suas promessas. Nós também precisamos entender que mesmo que passemos por muitas lutas, por muitas angústias, nosso Deus é fiel em cumprir as suas promessas em nossa vida. Como está a sua fé nas promessas de Deus? Deus tem nos prometido muitas coisas. Deus tem nos prometido que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem crido nisso? Deus tem nos prometido que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você tem crido nisso? Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias difíceis, você tem acreditado, você tem confiado nessa promessa de Deus? Ele tem prometido que nós, permanecendo firmes em Cristo Jesus, nós receberemos a coroa da vida. Nós seremos participantes da glória eterna. Nós herdaremos a vida eterna. Irmãos, creia nas promessas do Senhor. Simeão, ele foi agraciado ao contemplar a promessa de Deus em sua vida, que era Jesus Cristo, o Salvador. Que nós possamos também, assim como Simeão, contemplar as promessas de Deus em nossas vidas, que veio também por meio de Jesus Cristo, também o nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, confiantes nas suas maravilhosas promessas. Terceira lição é: Deus ele não desampara aqueles que são fiéis. Versículos 36 ao 38. Ana, uma viúva de 84 anos, há muitos anos, ela tinha uma vida de adoração totalmente na presença de Deus. O texto diz que ela dia e noite, em oração e jejuns, ela buscava a Deus. Deus honrou a fé e a dedicação dessa filha, concedendo que ela visse e testemunhasse a salvação de Israel. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que assim como Ana nós temos adorado a Deus dia e noite? Será que nós temos tido vidas consagradas a Ele? Ou será que o cansaço nos venceu? Ou será que os problemas nos derrubaram? Ou será que as dificuldades irão estar nos derrubando, nos tirando desse privilégio que é estar adorando ao Senhor? Ana, como ela diz, aos 84 anos e ao longo de sua vida, ela adorava ao Senhor dia e noite, com orações e com jejuns. Como é que tem sido a minha e a sua vida? Precisamos lembrar que Deus, Ele não nos desampara, irmãos. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos protege. Salmo 34 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos sobre o seu clamor. Que eu e você, que nós possamos andar, viver, caminhar com essa convicção de que Deus cuida de nós e todos os dias, de dia e de noite, adorarmos ao Senhor através de nossas vidas, de tudo que fazemos, de tudo que nós pensamos, de tudo que falamos. Em tudo Deus seja adorado, seja glorificado em nossas vidas. Muitas vezes queremos receber as bênçãos de Deus, mas não queremos oferecer a Ele uma vida como Ana oferecia. Não é verdade? Muitas vezes queremos receber as bênçãos de Deus, mas nós precisamos entender que precisamos viver na presença de Deus todos os dias. Na verdade, nós precisamos oferecer as nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós precisamos oferecer as nossas vidas como um sacrifício santo e agradável ao nosso Deus.
Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem adorado ao Senhor e vivido uma vida de adoração, compreendendo que Deus não desampara aqueles que são fiéis? Siga o exemplo de Simão, siga o exemplo de Ana. Como Jesus é surpreendente. Como Jesus é surpreendente. Com apenas 8 dias de vida, já foi possível trazer alegria a 2 pessoas cansadas, desgastadas pelos muitos anos de vida. Porém, eram pessoas cheias de fé e esperança no Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Que em Jesus, o Redentor de Israel, a luz para a nação, a glória de Israel a estes, Jesus trouxe tamanha alegria e esperança, que para eles Deus já os podia até despedi-los, até levá-los ao descanso eterno, pois eles já alcançaram o objetivo de sua vida. Será que Jesus também tem sido tão surpreendente em sua vida, em nossas vidas? Será que Jesus tem sido tão maravilhoso e tão surpreendente em nossas vidas? Se não, talvez seja porque nós, eu e você, não sejamos mais capazes de reconhecer quem Ele é, como fez Simeão e Ana, que foram capazes de reconhecer quem era Jesus, o quanto Jesus era surpreendente. Busque conhecer também esse Jesus. Deixe com que Ele também te surpreenda e seja também assim salvação em tua vida. Que Deus te abençoe, que possamos através desses estudos estar edificando, estar abençoando, estar fazendo com que pessoas possam conhecer e reconhecer esse Jesus surpreendente. Que Deus abençoe, irmãos, e boa aula a todos.